Olá, meu nome é Paulo e vamos resolver uma questão do FCE sobre óptica. Caso a resolução te ajude de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal. Dúvidas ou correções, coloque nos comentários. Coloca-se água num aquário de modo a ocupar 60 centímetros de sua altura. Quando visto verticalmente, de cima para baixo, a água parece ocupar uma altura diferente, h. Supondo que a velocidade de propagação da luz no ar seja 3 vezes 10 à quinta km por segundo, e na água de 2,25 vezes 10 à quinta km por segundo, determine a altura aparente h. Então, antes de tudo, vamos descrever o que ocorre aqui nesse fenômeno. O que faz a gente perceber uma altura diferente da altura real do objeto, quando ele está na água e a gente observa de fora da água, né? Que é o caso da questão. O que ocorre é que o objeto lança um raio, o raio vai percorrer aqui a água, né? Quando ele chega na fronteira entre água e ar, ou, enfim, o outro meio que seja aqui, pode não ser o ar, né? Ele vai refratar, Ele vai estar saindo de um meio mais refringente, a água, para um meio menos refringente, o ar. Quando isso ocorre, o raio de luz se afasta da normal. Olha, ele se afasta. Se o índice de refringência da água fosse menor do que o do ar, né? Se o raio tivesse indo para um meio mais refringente, esse raio se aproximaria da normal. Não é o caso, está indo para um meio menos refringente, então ele se afasta, certo? E aí que a imagem é formada por raios de luz. Só que nesse caso, o que vai formar a imagem vai ser o prolongamento dos raios de luz desse raio refratado. Como assim? Qual é o raio refratado? Aliás, esse aqui, ó. O raio refratou e ficou aqui, ó. E aí que quem vai formar a imagem é o prolongamento. A mesma coisa aqui, ó. Esse raio veio, refratou, afastou do normal. O que vai formar a imagem é o prolongamento. Então, os raios de luz se cruzam aqui, ó. O prolongamento dos raios de luz que vão formar a imagem se cruzam aqui. E é uma altura menor do que a altura do objeto. Certo? Então, observem, quanto mais o raio se afastar do normal, menor vai ser essa altura aqui, ó, em relação ao anteparo, em relação a essa fronteira entre água e ar. Certo? Repetindo, quanto maior o desvio, né, menor é essa altura h, porque vai aproximar mais do anteparo, tá bom? Beleza. Vou apagar aqui. E aí? Bom, primeiro vocês tinham que saber o conceito, né? Às vezes a pergunta só quer saber isso, se o negócio está mais próximo da superfície ou menos próximo, mas tem questão como essa que quer que você calcule com o próximo. E aí, como é que faz? Você vai lembrar que a altura maior fica dividida pela altura menor, e isso vai gerar uma igualdade na qual o N maior, né, o índice de refringência maior, fica dividido pelo índice de refringência menor. Então, resumindo, altura maior é índice de refringência maior, isso no numerador, e altura menor, índice de refringência menor no denominador. Percebam que essa relação aqui, ela vai valer se o observador estivesse dentro da água também. A diferença é que a altura aparente seria a maior, né? E o objeto estivesse fora da água, no caso. Enfim, não é nosso exemplo aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma questão assim. Tá. E aí? Perceba, a gente precisa das alturas e a gente precisa dos índices de refringência. E ele não deu nenhum índice de refringência pra gente, né? Ele deu velocidades. Só que com isso você descobre, né? Então ele está cobrando um conhecimento para você, que é a definição do índice de refringência, que nada mais é do que a divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio analisado. Quando é ao ar, né, a velocidade da luz no vácuo é praticamente a mesma da velocidade da luz no ar. Então, esse n dá 1, né? Porque seria como dividir valores iguais. Então, o n do ar é 1. Tá, e o n da água? O n da água vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água. Ele deu em km por segundo, eu coloquei em metro por segundo aqui. Acabei nem vendo, viu? Mas não faz diferença. Você poderia dividir do jeitinho que ele colocou lá. Você encontraria que o n da água vale 3 sobre 2,25. Esse é o n da água. Por que eu não realizei a divisão? Porque vai dar para fazer simplificações. Então, o que está acontecendo? A pessoa pega lá, mete a lapa de olho aqui, ó. Tem um olhão aqui.
E aí? E aí que essa pessoa está vendo o fundo do aquário, ele falou que é um aquário? É um aquário. Ele vê o fundo do aquário numa altura H. Só que tem um problema, né? O aquário tem 60 centímetros. Não tem só H. A gente sabe que ele está vendo menos do que deveria. Isso a gente sabe pela teoria. Mas a gente quer saber quanto menos, né? Qual é a profundidade que ele vê por causa da refração? Aí a gente usa a relação, né? A gente usa a relação. Já deixei resolvido aqui antes. Aí ficou o resultado, mas... vamos aplicar de novo aqui. A altura maior é 60 centímetros. A altura menor é o que a gente quer saber. O N maior é justamente o da água. Lembre, qualquer N que seja diferente de ar e vácuo é maior do que 1, né? Então, o N da água vai ser o nosso N maior. 3 sobre 25, né? 3 sobre 2,25. E o N do ar, que é o menor, vale 1. A gente pode fazer simplificações. A gente pode dividir aqui por 3, vai dar 20. E aqui por 3 vai dar 1. E aí a gente fica com o nosso H sendo igual a 20 vezes 2,25 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E isso é igual a 0,45 metro, que por sua vez é 45 centímetros. Então a gente ficou com a letra E. Então era isso. Se mantenham famintos aí pelo sucesso e não desistam.